Bateu aí o desespero no pastor Silas Malafaia, passou aí o feriadão em pânico, o Malafaia. Por quê? Porque acontece que o melhor amigo dele, braço direito do Malafaia, é o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL. Ele é o atual líder do PL na Câmara dos Deputados. O Sóstenes passou aí o feriadão fazendo besteira, a ponto de que o Malafaia ficou aí completamente em pânico, com aviso aí de prisão dele do Bolsonaro muito em breve, e passou o final de semana, feriadão, né, publicando vídeos contra o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Publicou até uma ameaça ao Hugo Mota e publicou um vídeo dizendo que, olha, isso me fez chorar. Já logo no começo do feriadão, publicaram esse vídeo aqui, na verdade não é um vídeo, é um áudio, do Ricardo Boechat, vamos lembrar, jornalista Ricardo Boechat, que faleceu numa queda de helicóptero, bem estranha. Ele ia sempre para a Band, onde ele trabalhava de helicóptero, e num dia o helicóptero dele deu uma pane, caiu, e aí ainda teve a falta de sorte que caiu o helicóptero e um caminhão estava passando em alta velocidade numa rodovia, bateu de frente com o helicóptero dele. Se só caísse o helicóptero, provavelmente estaria vivo o Boechat. O problema foi bater no caminhão. E aí, o Boechat, poucas semanas antes de falecer aí dessa maneira horrível, ele falou isso aqui na Rádio Bandeirantes. O jornalista Boechat que está falando asneira, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticarem intolerância. Verdadeiro idiota. Pô, Malafaia, vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia, que agora vai querer me processar pelo que eu acabei de falar. O que é que você faz? Você gosta muito de palanque. Eu não vou te dar palanque porque tu é um otário, tu é um paspalhão. O que eu falei, repito, e não vou partir para debate para você que eu não vou te dar confiança, é o seguinte, que é no âmbito de igrejas neopentecostais que estão acontecendo atos de incitação à intolerância religiosa. Mais do que em outros ambientes. E em nenhum momento, eu pegar minhas falas que estão todas gravadas, eu disse qualquer coisa que generalizasse esse comentário, qualquer coisa. Até porque, diferente de você, não sou um idiota. Então você é homofóbico, você é uma figura execrável, horrorosa, e que toma dinheiro das pessoas a partir da fé. Você é rico. Eu não sou rico porque tomei dinheiro das pessoas pregando salvação depois da morte. O meu salário, os meus bens, o meu patrimônio veio do meu suor, não veio do suor alheio. Você é um charlatão, cara, que usa o nome de Deus, de Cristo, para tomar dinheiro de fiéis. Você é tomador de grana, você e muitos outros. Tenho medo de você não, seu otário. Vai procurar uma rola, repetindo em português bem claro. Pois bem, falou isso aí o Boechat para o Malafaia. Ressuscitaram esse vídeo nos últimos dias e viralizou nas redes sociais. Teve 240 mil visualizações no Twitter. Eis que, bem antes de viralizar, aliás, o que ajudou a viralizar, foi que o deputado Sóstenes Cavalcante, braço direito do Malafaia, insinuou que o Malafaia teria alguma coisa a ver com o acidente do Boechat e com a morte do Ricardo Boechat. Disse aí, ó, tá aqui o vídeo publicado por um perfil aí nas redes sociais, e aí, logo embaixo, Sóstenes respondeu, não aguentou e respondeu, e disse, e por isso ele, né, respondeu o processo, perdeu e teve que se retratar, e logo depois teve um acidente aéreo. Olha, não precisa ser um grande analista do idioma português, ou de qualquer idioma, para entender que ele falou, e por isso, e logo depois sofreu um acidente aéreo, que ele tá ligando uma coisa a outra. Por isso ele sofreu um acidente aéreo. Peraí, estranho, né? Obviamente, esses evangélicos bolsonaristas, eles são aí do demônio. E eles acreditam que o poder de Deus serve aí para matar as pessoas que eles não gostam. Então, toda vez que acontece alguma desgraça com alguém que eles não gostam, eles dizem que é porque Deus quis. Quando é desgraça com eles, aí não, é porque, apesar de Deus, teria sido pior se não fosse a ajuda de Deus a mim, porque eu sou o escolhido do nosso Senhor Jesus Cristo, etc, etc. Mas quando é com alguém que eles não gostam, aí não, tá vendo, ó, morreu mesmo, Jesus não gosta dele, é assim. O Sóstenes tem aí o orgulho de falar, em menos de 3 semanas que ele é líder do PL, já me bloqueou, tá, não aguentou, ele não me tinha bloqueado, já me bloqueou. Não sei qual dos inúmeros posts que eu faço que irritou tanto o Sóstenes. Não posso nem responder ao post dele porque estou bloqueado. Mas posso ver. Que na rede aí do Elon Musk dá para ver os posts de quem te bloqueia. E aí ficou aquela, né? Várias pessoas passaram a se perguntar, peraí, o Malafaia tem alguma coisa a ver com a morte do Boechat? Por que não investigam? Em que circunstâncias que deu pane no helicóptero dele? Pô, faz tempo, mas por que não investigam, né? Ah, deu pane, caiu o helicóptero. Peraí, pô, investiga, o que aconteceu? Deu pane ou foi sabotagem? Porque agora você tem uma pessoa aí, amiga, aliada, e veja, não é qualquer um, é um político experiente. É um cara que está acostumado a falar em público, porque ele é pastor, então ele sabe o que pode falar e o que não pode falar em público, está acostumado a isso, e ele está insinuando aí que o Malafaia tem alguma coisa a ver. Eu posso falar que o Malafaia tem algo a ver com a morte do Boechat? Não.
Mas, se o amigo dele insinuou, eu posso cobrar a investigação. Concorda, plantonista? Pois bem, comenta aí se você acha que o Malafaia tem alguma coisa a ver, ou se, pelo menos, no mínimo, deve ser investigado. Pois bem, acontece que o Malafaia começou a ficar em pânico, né? Que ele começou a ser exposto. E aí, o Malafaia também recebeu a pior notícia que o Bolsonaro também recebeu nesse feriadão, que estão fazendo aí um mega acordo em Brasília para manter o Bolsonaro preso o maior tempo possível e esvaziar o discurso dele de anistia. Já falei aqui do acordo e muita gente comentou, até um amigo meu, Ricardo, que é advogado experiente, ele me falou, olha, Thiago, esse acordo aí é golpe. Por que é golpe? Porque o acordo que está sendo costurado aí pelo Hugo Mota e pelo Davi Alcolumbre, presidente do Senado, da Câmara e do Senado, né? O Hugo Mota da Câmara e Alcolumbre do Senado, e pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco que está aí em plena campanha para que o Lula o indique para o STF se o Lula ganhar a reeleição. Espero que não. O Pacheco, vamos lembrar, quando era presidente do Senado, ele fez de tudo para impedir a CPI da Covid, que só aconteceu porque o Cajuru, que na época era bolsonarista, e o Randolph Rodrigues entraram com uma liminar no STF, aí o STF, no caso o ministro Barroso, concedeu a liminar e o Pacheco foi obrigado a instalar a CPI da Covid. Senão a gente não saberia até hoje dos crimes do Bolsonaro na Covid. Esse é o Pacheco. Pois bem, mas está em plena campanha aí, e aí ele está articulando com ministros do STF, que seria o seguinte, amplamente divulgado pela imprensa. Vão, para esvaziar o discurso aí de anistia, vamos fazer um projeto de lei que diminui a pena de quem foi usado como massa de manobra, os idiotas úteis aí do Bolsonaro, e aumentar a pena dos chefes do golpe de Estado. E aí muita gente lembrou, olha, Thiago, só que a lei não retroage contra o réu. Você pode fazer uma lei dizendo que quem tentou dar golpe de Estado vai ter prisão perpétua, pena de morte instantânea, nem julga, mata. E isso não se aplica ao Bolsonaro porque ele já tentou dar o golpe. A lei só retroage quando é a favor do réu. Dou um exemplo, uma pessoa cometeu um crime hoje, aí amanhã depois chega uma lei, essa pessoa está sendo processada ou já foi condenada, até presa, não importa, chega uma lei e fala, olha, esse crime não é mais crime, tá? Isso não é mais crime. Dou um exemplo, a pessoa foi presa aí vamos supor, por posse de maconha. E aí o STF fala, ou vem um projeto de lei e diz, mas posse de maconha não é mais crime. A pessoa tem que ser solta, que não é mais crime, porque como é que você vai manter uma pessoa presa por algo que não é crime? Então a lei retroage para ajudar quem é réu. Nunca contra o réu. Porém, na Lava Jato, e é isso aí que alguns jornalistas estavam falando, na Lava Jato foi criado um precedente bem perigoso. Mudaram uma das leis aí anticorrupção e condenaram vários executivos da Odebrecht baseada em lei que foi feita depois dos crimes cometidos. E aí você vê, inclusive a lei da delação premiada, que foi depois, e muita parte ali dos crimes que foram acusados foram leis posteriores aos crimes cometidos. E a lei retroagia assim para o réu e a STF disse que podia nesse caso. Então o que querem fazer é abrir um outro precedente para falar, olha, para o Bolsonaro vai poder retroagir sim, e vai aumentar a pena dele. Só que agora você acredita que o STF, que até o momento não prendeu o Bolsonaro e tá vendo ele fazer teatrinho, showzinho, lá no hospital, e olha, com todos os ministros, os 11 aí do STF com narizinho de palhaço, o Gonê com narizinho de palhaço, vendo o Bolsonaro fazer teatrinho no hospital. E não prendem ele, que deixaram o Léo Índio, sobrinho do Bolsonaro, fugir antes de decretar a prisão dele. Alguém acredita que esse pessoal vai peitar aí a Constituição para fazer a lei retroagir contra o Bolsonaro? Ou será que o que eles querem mesmo é criar um projeto de lei, alguma coisa para modular? É a nova palavra da imprensa. Olha que palavra bonita, modular. Para modular as sentenças dos perrapados, né, dos idiotas úteis do Bolsonaro, para que eles fiquem soltos. E ele fala, não, mas a gente vai aumentar a pena para quem liderou o golpe. Só para o próximo golpe, tá? Esse passado não dá. Alguém acha que eles vão peitar a Constituição para fazer essa lei retroagir contra o Bolsonaro? Olha, fazer a lei retroagir contra alguém de direita. Peitar a Constituição, né? Rasgar a Constituição contra alguém de direita, nunca vi. Em toda a minha vida e de tudo que eu já li de história, não só do Brasil, mas da esmagadora maioria dos países da América Latina, aliás, não lembro de nenhum exemplo na América Latina, eu nunca vi a lei ser rasgada para ferrar alguém de direita, não importa o quão bandido seja. E quanto mais bandido, mais eles rasgam a lei, é para ajudar quem é de direita. E mais rasgam a lei para ferrar a esquerda. Vamos lembrar que rasgaram a Constituição para prender o Lula. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar que rasgaram a Constituição aí para prender esses executivos da Odebrecht. Por quê? Porque todo mundo sabia que queriam que delatassem o Lula.
Então, eram presos, aí pro executivo ser solto, primeiro, ele tinha que assinar ali um depoimento que muitas vezes era escrito pelo pessoal da Lava Jato, pelos procuradores, aí alguns assinavam sem nem ler direito, em que ele estava delatando outras pessoas, tinha que mudar o advogado e pagar todo o seu dinheiro que ele tinha, que quebrava os sigilos dele antes, né? Para saber quanto dinheiro tem esse cara. E aí tinha que pagar todos os pertences dele, vender casa, vender tudo, para um advogado que era sócio da Rosângela Moro, e aí sim podiam ser soltos, e aí pegavam o próximo no esqueminha, que roubou bilhões aí de várias pessoas inocentes da Lava Jato. Alguns eram criminosos? Eram, mas é aquela velha estratégia da grande mídia, que é, eles pegam 8 notícias verdadeiras e põem 2 fake news no meio. E aí você fala, pô, deve ser tudo verdadeiro. Inclusive a mídia bolsonarista faz isso aí com maestria e eu vou falar, enganam muita gente aí de bem que acredita nas fake news deles, porque, pô, tem muita coisa verdadeira, como é que essa é mentira? O Jornal Nacional, então, nossa, faz isso há décadas, e enganando muita gente, até gente de esquerda. E aí, a tática deles é exatamente a mesma, você coloca ali prendiam alguns que realmente eram bandidos e colocava um monte de inocente no meio, mas como prendiam alguns bandidos, ficava assim, ó, tá vendo? Ó, tudo bandido. E aí é isso. Mas para prender gente, para chegar no Lula, que é de esquerda, e para dar o golpe na Dilma, que é de esquerda, contra a direita, eu nunca vi isso não. Então tem uma coisa aí. Aí o Malafaia foi avisado, ó, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim porque a prioridade desse pessoal é prender vocês. Eles vão prender vocês estão atrapalhando muito, e o Malafaia é um dos que mais está atrapalhando o Projeto T, que é o Projeto Tarcísio, que foi aí capa da Veja, e que eu tô falando aqui faz 2 anos que o plano desse pessoal é o Tarcísio. Eu peço a sua inscrição aqui no canal, seguimos na luta, e não se esqueça que daqui a algumas semanas teremos aí o nosso curso de Instagram. Falou!